E então, você já armou-se para a batalha? Você já colocou as armas para a sua peleja, para a sua batalha? Nesta lição nós vamos aprender sobre as nossas armas espirituais. Como nós devemos usar e o que são essas armas espirituais. A paz do Senhor, eu sou seu irmão em Cristo, Enome Santos, e esse é o seu canal EBD Views Teologia Visual. Temos muito material para mostrar para os irmãos, já temos postado nas nossas redes sociais e eu convido você exatamente a olhar o que nós temos postado, né, e também se apropriar disso, né, no sentido de imprimir, no sentido de utilizar na sua aula. Como você sabe, nós estamos estudando a lição de número 6, que fala sobre as nossas armas espirituais. E nós estamos estudando também o segundo trimestre de 2024, que fala sobre a caminhada do cristão, né? Então, na nossa caminhada, nós vamos enfrentar, sim, adversários, inimigos. Já estudamos sobre eles, né? Já estudamos sobre a carne, o mundo e o diabo. Porém, agora é momento de nós estudarmos a forma de vencer esses adversários, que são mais fortes do que nós, mas que nós podemos vencê-los se utilizarmos as armas adequadas que a palavra de Deus nos ensina. Então, no nosso texto áureo, já diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E aí nós temos essa ilustração, não é, que fizemos. Vez por outra nós estamos fazendo isso, tá, irmãos? De ilustrar um versículo bíblico. E esse versículo eu já tinha feito essa ilustração, né? O que ele está mostrando aí que existe uma guerra, existe uma batalha, existe uma peleja, existe uma luta, porém ela não é carnal, ela não é contra pessoas propriamente dita. Por isso que diz aqui que as armas da nossa milícia, elas são espirituais, tá? Então, contra quem nós devemos lutar? Não contra pessoas. Paulo fala isso em Efésios 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, né? Embora seja contra a nossa pessoa, que é exatamente a nossa carnalidade, né? Nossa natureza pecaminosa, caída, tá? Mas contra outra pessoa, não. Nós não podemos lutar contra outra pessoa. E contra quem nós devemos lutar? Devemos lutar contra as fortalezas. Essas fortalezas, meus irmãos, são exatamente formas que o diabo encontra, tá bom? Para se poder lutar contra o povo de Deus, tá bom? Por exemplo, a nossa mente, o nosso pensamento pode ser uma fortaleza do inimigo, se ele utilizar, se utilizar do nosso pensamento, porque ele pode influenciar os nossos pensamentos. Você sabe disso, nós já citamos sobre isso aqui, né? Quando Jesus disse que ia morrer em Jerusalém, Pedro, não, Senhor, tenha misericórdia de ti, não faça isso. E Pedro disse, olha, para trás de mim, Satanás, que tu és pedra de tropeço. Então Jesus estava falando exatamente para aquele que influenciou o pensamento de Pedro, já que os nossos pensamentos têm origem em Deus, têm origem no diabo e têm origem em nós mesmos. Nós pensamos, né? Deus comunica a sua vontade através do nosso pensamento, mas o diabo também ele pode influenciar os nossos pensamentos e aí a gente precisa identificar de onde vêm esses pensamentos, tá bom, irmãos? Então, a nossa mente, ela pode ser uma fortaleza. Por isso que nesse texto diz que nós devemos levar cativo todo o entendimento, todo o pensamento à obediência de Cristo. O que significa isso? Aqueles pensamentos mais ruins a gente deve levar para Cristo. Aquelas dúvidas, aquelas incredulidades, aquelas coisas que nós pensamos que não é do agrado do Senhor, a gente leva para Cristo. Em que sentido? Porque o Senhor sabe como destruir, como fazer para nos dar vitória nesses pensamentos ruins. Ou seja, meus irmãos, todos os nossos problemas, pecados, diante de Deus, é na cruz que nós apresentamos ao Senhor, tá bom? Então, temos que lutar contra essas fortalezas, que são edificações que o diabo encontra,
Já estudamos sobre isso também quando falamos lá sobre o sistema. Então o diabo ele está infiltrado em vários sistemas. Isso é importante nós saber. Tá? Ah, e isso a gente precisa fazer para destruir os falsos argumentos. Claro que Paulo estava falando aqui daqueles falsos líderes, dos falsos apóstolos que vinham com argumentos, com argumentações. Isso também está presente muito nos dias de hoje, especialmente através de novas teologias, teologias liberais, né, que desacreditam dos milagres, das coisas de Deus, mas em compensação eles adicionam outras coisas que a Bíblia não afirma. Tem muito líder aí que está fazendo isso, tá bom, irmãos? Pessoas que antes, no passado, era respeitada no mundo todo, pregava no mundo todo, pregava até na Globo, né? E hoje está aí falando heresias, falando coisas absurdas. Então, tenhamos cuidado com esses argumentos, porque isso aí, essas argumentações, através de nós batalharmos corretamente, é que nós estamos destruindo esse espírito de orgulho, esse espírito de altivez, tá bom? Inclusive da intelectualidade, né? Porque a maioria dessas pessoas aí, desses líderes, se acham ou dizem, né? Ou pelo menos fomenta aquela aparência de uma intelectualidade, de uma sabedoria que a Bíblia chama de humana e diabólica. Precisamos estar atento em relação a isso, meus irmãos. Tá? Nossa verdade prática diz, diante da batalha espiritual temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. E aqui o nosso comentarista, né, cita 3 dessas armas, que é o que nós vamos falar. Palavra de Deus, jejum e... Queridos, nosso gráfico esboço, você pode acompanhar aí, nosso gráfico esboço, ele está dividido em 3 pontos. Né? As armas do crente, as estratégias do inimigo, chefe de toda a força do mal. Aqui, evidentemente, o comentarista vai retomar novamente esse assunto sobre o nosso adversário. Tá? Segundo ponto, as 3 armas espirituais do cristão, palavra de Deus, né, que é a revelação de Deus para nós, que é como Deus se revela para nós. Tá? Visto que não existe revelação física, revelação imagética de Deus. Como é isso, você me pergunta? Não vamos confundir as teofanias de Deus com a aparência de Deus, com o que ele é. Deus não é uma sarça ardente. Deus não é uma coluna de fogo, uma nuvem ou uma coluna de fogo. Não. Mas ele se apresentou dessa forma. São as chamadas teofanias, né? Forma de Deus se apresentar. Mas não quer dizer que ele é aquilo que está ali. Mas a palavra de Deus é diferente, meus irmãos. Porque eu sempre costumo dizer, a palavra de Deus é a extensão do próprio Deus. É aquilo que ele é. Né? Vamos falar mais sobre isto. Então, a oração que vai fortalecer as esferas da nossa vida, conforme a lição. Eu fiz esses complementos, tá, irmãos? De acordo com a lição, tá bom? O jejum é para promover mais intimidade com Deus. E o último ponto, Jesus Cristo, nosso maior modelo, tá? Vencendo o diabo com a palavra, vivendo em jejum, vivendo em oração, vivendo em jejum, tá bom? Meus irmãos, o nosso primeiro ponto aqui, não esquecendo também da palavra-chave. A palavra-chave é armas, tá bom? Meus amados, a gente precisa ter um entendimento correto sobre essa questão de armas. Veja bem, as armas, elas sempre têm o objetivo de causar dano no próximo, não é verdade? Então, nesse sentido, as armas não foram uma coisa que Deus aprovou, mas foi uma coisa que ele permitiu que acontecesse. Assim como ele permitiu que Caim matasse seu irmão. Tá? Seja a forma que for, entendo o que eu quero dizer, a forma que Caim tenha assassinado Abel, tá bom? Seja pelas mãos,
usando apenas as mãos, ou seja, algum objeto, talvez uma faca, talvez uma pedra, tudo isso, mãos, faca e pedra, são armas. As armas, elas foram feitas para o combate, foram feitas para esse embate. Né? Estou falando do ponto de vista físico, tá, irmãos? Para mostrar para você que as armas, tanto é, agora eu me lembrei de um texto, porque eu sempre ministro sobre milênio, e tem um texto, acho que é Isaías, que ele diz lá que naquele tempo, no tempo do milênio, os homens converterão as suas espadas em enxadas. Por quê? Porque eles não vão mais aprender a guerra. Não vão mais duelar entre si. Não vai mais haver guerras, porque não vai haver mais armas. Então, um dia não aprenderemos mais a guerra. Aliás, a Bíblia até diz que é os mansos que vão herdar a terra, não é, irmãos? Não são aqueles iracundos, aqueles que querem resolver tudo na base da arma, tá? Meus amados, e aqui eu quero mostrar esse gráfico, porque na realidade ele está dentro do que está aqui, né? Da nossa lição. Então aqui ele está mostrando as armas, porque como eu falei para os irmãos, as armas foram criadas para causar dolo, para causar dor, para causar morte no próximo. E nós estamos mostrando o ponto de vista físico para chegar no ponto de vista espiritual, porque era isso que eu gostaria de deixar claro aqui. Esse conflito espiritual já existe desde o início. Quando Deus diz, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus estava dizendo que haveria um conflito entre a descendência da serpente, tá bom? E o descendente da mulher, o descendente. É claro que até chegar no descendente da mulher, você tem toda uma descendência, você tem toda uma genealogia do descendente da mulher, daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas veja, não foi Abel o descendente da mulher, embora sendo justo, que a Bíblia diz. Mas no tempo certo veio o descendente da mulher, que foi Cristo, e com a sua morte, mesmo depois de ter sido ferido o seu calcanhar pela serpente, porque é isso que dá, o texto deixa isso transparecer para nós, haveria essa guerra, Satanás seria esse responsável, digamos assim, influenciando as mentes. Meus irmãos, isso é muito sério. A gente não pensa sobre isso. Você quer ver um exemplo bem claro disso que eu estou dizendo, da influência do diabo? Pois bem, você se lembra quando Jesus estava partindo pão, participando lá da ceia, quando o Judas toma o bocado lá, né, que a Bíblia diz, Satanás entrou no coração dele. Você entende como é essa batalha? E Jesus disse o que tu tem de fazer, faça depressa. Porque, na verdade, ora, se o homem estava com o diabo dentro do seu coração, então o que é que ele faz? Ele vai trair Jesus para que ele pudesse ser crucificado. Porque o calcanhar de Jesus sarou no terceiro dia. E este mesmo calcanhar ele desfere um golpe na cabeça da serpente. Por isso que Paulo diz, de maneira bem enfática, e eu falo aqui de maneira ainda mais empolgada, ele destronou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, expondo eles à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Deus. Tá bom? Então, meus irmãos, essas armas aqui que nós estamos mostrando é o que está dentro da lição, tá? Então ele fala aqui, por exemplo, as armas de ataque, que é a espada, não é? Embora diziam alguns que a espada, depois ela se alongou, mas ela, quando foi criada, era como se fosse um punhal, era menor,
né? Tanto é que se usa hoje uma espada de menor porte também, tá? Mas depois ela ficou esticada. Então, a espada, 1 Samuel 17:45, aqui fala de vara. Essa vara, meus irmãos, que está lá no Salmo 23, tá? É o objeto de ataque do pastor, né? Mas não é um objeto de guerra. A vara não é objeto de guerra. Então eu substituí aqui, por exemplo, pela lança, né? Josué 8:18, tá? Então, a vara era ali para o pastor proteger o seu rebanho dos animais ferozes, mas não era um objeto de guerra propriamente dito. Mas era uma arma, né? Mas era uma arma, tá? E aí você tem, por exemplo, a funda, né? Que hoje é chamada de estilingue, perdão, a funda tem esse mesmo sentido, né? Só que ela era girada, vocês conhecem a história lá de Davi com Golias, né? Que era hábil nessa questão da funda, tá? Era usada também na guerra, a funda, tá bom? Essa questão, viu, irmãos, dos objetos que são projetados, né? Você tem, por exemplo, aí a funda, mas você tem o ariete também, que é uma, digamos assim, uma evolução dessa questão da funda, porque aí não é uma pedrinha, aqui é uma pedrinha na funda, né? Mas o ariete já é uma pedra maior, e o objeto era esse próprio ariete, que é uma espécie de um carro, tá? Aonde eles também é o que chama de catapulta, não é? Então ele catapultava, ele lançava as pedras, tá bom? Para atingir principalmente muros, né? Muralhas, fortalezas, tá? Mas você tem também aí, por exemplo, o dado, né? O dado, meus irmãos, é como se fosse a lança, só que menor, e também era colocado algum tipo de combustível, alguma coisa assim, que ele era inflamável, né? Então, os dados também, inclusive Paulo fala sobre isso, né? Dados inflamados do maligno, tá? Você tem também o arco e flecha, que era muito utilizado, né? Arco e flecha. E também o escudo. O escudo já é mais aquele tipo de arma defensiva, né? Assim mesmo como o capacete, aqui a lição fala sobre isso, o capacete, as caneleiras, né? Digamos assim, a couraça, que é na realidade, meus irmãos, essa configuração do soldado romano, né? Então, alguns autores dizem que provavelmente quando Paulo estava escrevendo Efésios 6, ele estava lembrando que ele sempre usava essas analogias, né? Ou do atleta, ou do agricultor, ou do soldado, tá? Então, ali ele está provavelmente lembrando de um soldado romano, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade e os sapatos ou as caneleiras do Evangelho da paz. Então essas são as armas da nossa milícia, da nossa guerra. Lembrando aos irmãos que, apesar de Israel utilizar-se dessas armas para a conquista de Canaã, para a batalha contra os seus inimigos, o que Deus fazia, ou o que o povo de Israel deveria entender é que, aí você tem aqui um debate sobre armas e fé, né? O que é que eles deveriam entender? Deveriam entender que o Senhor, que é o El Gibor, o Senhor poderoso, né? Também tem o Senhor dos exércitos. A confiança, a fé deveria estar no Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? Por isso que o Salmo 20, que está aqui, o nosso comentarista diz, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Aqui está falando dos carros de guerra que eles utilizavam, né? Junto com os cavalos, né? Onde levava os guerreiros, onde levava os arqueiros para disparar, né, as suas flechas contra o adversário. Então, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, porque é Ele que vence as nossas batalhas.
A Bíblia está cheia desses exemplos, meus irmãos. A guerra lá de Josias, né? Josafá, perdão. A guerra de Josafá, 5 reis contra um. E eu acho lindo aquela expressão de Josafá quando ele diz assim, olha, nós não sabemos o que fazer. Estamos cercados. Mas tem uma coisa, os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Por mais que você tenha armas, por mais que você se ache armado, mas você precisa colocar os olhos em Deus. Isso vale para hoje também. Eu só estou dizendo aqui que, acima de tudo, a nossa fé tem que estar no Senhor. Tá? Por isso que a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, nem vão vigiar o sentinela. Ele pode estar lá vigiando, ele pode estar lá de prontidão, mas se for a cidade tomada de um assalto, então não adiantou de nada a prontidão do vigilante, porque precisa que a cidade esteja guardada pelo Senhor. Aí é diferente, tá? Lembrando, meus irmãos, que nessa questão da batalha, das guerras, o salmista ele dizia uma coisa muito interessante no salmo, né? O Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para a batalha, para a peleja. O que é adestrar? Certamente Davi tinha os seus homens de treinamento, assim como o exército, qualquer a polícia, qualquer entidade assim de defesa, existem os seus mestres, aquelas pessoas que estão treinando aqueles soldados. Certamente Davi tinha, mas ele dizia que além, né, do treinamento natural daqueles homens, ele dizia, tu, Senhor, é que adestra, é que treina, é que faz com que as minhas mãos estejam preparadas para o combate. Irmão, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque aí você pega esse conceito e transfere lá para o que Paulo dizia. Maneja bem a palavra da verdade. Manejar é ter a mão adestrada, porque eu sou desenhista. Então eu preciso saber utilizar, olha aqui, ó, eu preciso saber utilizar este equipamento, esta minha arma, digamos assim, para poder fazer o meu trabalho. Então, um soldado, ele precisa saber manejar a sua espada. Aí você transfere isso para o lado espiritual. Quem milita na palavra, quem luta em favor do ensino bíblico da palavra de Deus, tem que saber manejar a palavra corretamente. Tá bom? Meus amados, por que a gente precisa saber manejar corretamente? Porque o nosso adversário, ele é estrategista. Meu irmão, pense no inimigo que não dorme, que não cochila, que está acordado o tempo todo, que está planejando tudo. De onde tu vens, Satanás? De rodear a terra, de passear por ela. Vamos ampliar esse conceito aí, de observar os seus moradores, de olhar tudo que eles fazem, de observar cada aspecto da sua vida. Tu observaste a Jó? E Satanás respondeu positivamente, tinha visto, conhecia Jó. Então ele é um estrategista. Agora é interessante, não é, meus irmãos? Que o nosso inimigo, ele nos vê, ele sabe do que nós fazemos, nós não podemos vê-lo, mas ele, de forma invisível, através dos seus anjos caídos, dos seus demônios, estão também observando o que a gente faz. Então ele é estrategista, tá? Algumas coisas aqui que o nosso comentarista coloca, que é a forma dele atacar, é a forma dele usar essa estratégia. Por exemplo, enganar as pessoas para tirar a palavra do coração. Você lembra da parábola do semeador? Aquelas aves, porque ele semeia, né? Se não me falha a memória, é no caminho, não é? Vem as aves do céu e tira e come a semente. Jesus diz que essas aves do céu são
é o diabo. Por que isso? Porque ele tem esse interesse de tirar a palavra do coração das pessoas. É por esse motivo que nós precisamos, professor, em nome de Jesus, batalhe, viu, pelo ensino bíblico. Eu recebi uma pergunta de um obreiro lá da África, né, que segue o nosso canal, e ele perguntou, ele africano, né, de fala portuguesa, perguntou, irmão, por que na hora da mensagem as pessoas se levantam tanto para ir no banheiro? E aí eu disse, não é só ir no banheiro, vão para beber água, vão, vão para o corredor da igreja, quando tem corredor para conversar, ou então fica no celular o tempo todo. Eu sei que tem vezes que a gente utiliza, por exemplo, no culto eu utilizo o celular porque eu tenho uma Bíblia com vários comentários bíblicos, né? Um aplicativo, na verdade. E quando alguém está pregando, eu estou acompanhando aqui, eu estou vendo os comentários, eu estou vendo tudo, né? Mas há pessoas que estão vendo outras coisas que não tem nada a ver, meus irmãos. Então o diabo, ele está fazendo isso, tá? Tirando, arrebatando a palavra do coração das pessoas, tá? Ele busca também mentir, que mentir é da natureza de Satanás, tá? Ele usa pessoas para atrair, para escravizar. Ele busca enfraquecer a fé do crente, que é algo que a gente precisa, por isso que a gente precisa da palavra, porque como é que eu alimento a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus, tá? Segundo a própria Bíblia. Então ele procura enganar com doutrinas demoníacas. Veja que aqui está o que nós temos visto atualmente, agora mesmo, recentemente, nós estamos vendo isso acontecer. Porque não tem cabimento, não tem, meus irmãos, lógica. Alguém está no púlpito de uma igreja e dizer que as crianças que são abusadas sexualmente, a culpa é delas. Como pode isso, meus irmãos? Como pode alguém ensinar que a água que Jesus se referiu para a mulher samaritana, a água que eu te der do seu interior fluirá rio de água viva, a água é o sêmen. Como pode isso, meus irmãos? Então, Satanás está fazendo isso, utilizando doutrinas demoníacas para enganar o povo, para deixar o povo perdido, sem a luz da palavra. Por isso que a gente precisa insistir na palavra de Deus, tá bom? Porque ele é o chefe de toda a força do mal. Tá? Meus irmãos, aqui o nosso comentarista cita Efésios 2:2, porque é o príncipe da potestade do ar. Já falei isso aqui nos meus estudos de escatologia que eu vou nas igrejas, sempre falo isso porque as pessoas teimam em dizer que o diabo está preso, não é? A música da Ana Paula Valadão, Diante do Trono, a vitória da cruz, quando Jesus morre, ele entra lá no inferno e o diabo está festejando, a famosa festa no inferno. Meus irmãos, isso não existe. As pessoas têm uma concepção errada sobre o inferno, acham que o inferno é como se fosse essas penitenciárias daqui do Brasil, que o bandido é preso e ele faz uma transformação na penitenciária. Ele coloca televisão, ele coloca móveis de luxo, ele entra e sai a hora que ele quiser. Assim as pessoas pensam que é o inferno o diabo em relação ao inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, para punição, meus irmãos. E outra coisa, não tem nenhum texto que mostre que o diabo está preso, tá bom? Se você mostrar Apocalipse 20, eu vou lhe dizer que aquilo é futuro, porque é no período milenial, nós somos pré-milenistas, né? Então, período milenial em que o anjo vem e prende Satanás durante 1000 anos, depois ele é solto. Mas isso ainda não chegou. Então, onde é que ele está? Onde é a esfera de ação dele, segundo a Bíblia? Nas regiões celestiais. Efésios 6, Paulo dá continuidade a isso falando. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais, que não é o céu de Deus, mas é o céu sideral, é esse céu atmosférico.
É nessas regiões que ele está. Você vê isso claramente no conflito de Daniel. Daniel orou 21 dias e a resposta veio 21 dias depois. Mas o anjo diz, olha, desde o primeiro dia em que tu te colocaste a orar, a buscar a presença do Senhor, a tua oração foi ouvida, mas um dos primeiros príncipes da Pérsia me impediu de vir. E eu pedi ajuda a um dos primeiros príncipes, né, que era exatamente Miguel, o anjo protetor da nação de Israel. Miguel veio lá e deu vitória contra aquele principado que estava impedindo que a resposta viesse. Meus irmãos, o conflito espiritual é muito sério, meus irmãos. É uma pena que nós tivemos esses dois polos opostos. Sempre é assim. O diabo se aproveita disso. Por exemplo, década de 90 falou-se tanto de batalha espiritual. Aí se falava que o diabo possuía crentes, falava de crentes possessos, falava de objetos que eram, né, possuídos pelo diabo. Ou seja, potencializaram a figura de Satanás. Por outro lado, depois que passou esta febre, né, desses grandes expositores, Peter Wagner, Rebecca Brown, no seu livro, né, entre outros, que falavam tanto sobre este assunto, aí nós fomos para o polo oposto, porque agora as pessoas não estão dando crédito para a batalha espiritual. Eu volto a dizer o que C.S. Lewis diz, meus irmãos. Isso é bom para o diabo, sabe? Quando potencializam ou quando minimizam a figura de Satanás. Porque minimizando a figura de Satanás, sabe o que acontece? Ele tem liberdade para agir. E, pasmem, meus senhores, potencializando a figura do diabo, principalmente nos cultos, quando tem gente que chama os demônios para possuir as pessoas, ele também se vale disso, porque aí ele se apresenta. Veja como é triste, né? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, tenhamos o conceito certo, o entendimento certo desta batalha. Em nome de Jesus, para a gente não se perder, tá? Meus amados, vamos lá, dando continuidade. Aqui fala das 3 armas do cristão. Primeira arma é a palavra de Deus, tá? Você sabe que nesse desenho, nessa configuração do soldado romano, não é? Você tem aí, por exemplo, várias armas, tá? 6 armas. Uma delas é a espada. Paulo fala, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá bom? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos entender uma coisa. A palavra de Deus é esta espada que nos dá vitória contra o nosso adversário. Por que isso, meus irmãos? Porque, como eu sempre digo, a palavra é a extensão do próprio Deus. Veja o que é que ele diz através do profeta. Eu velo com a minha palavra para cumprir. Já escrevemos um artigo sobre isso chamado bumerangue de Deus. Porque o bumerangue faz esse movimento, né? Ele vai e volta. E olha que coisa interessante. Aí Deus diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas ela irá e cumprirá aquilo para o qual eu a designei. Ou seja, o que Deus fala através da sua palavra se cumpre. Foi desde o início assim. Haja luz e houve luz. O que Deus falou se cumpriu através da sua palavra. Por isso que ele vela, por isso que ele cuida da palavra para a cumprir. Porque isso fala, meus irmãos, de um testamento, isso fala de algo que está escrito. Por isso que Jesus venceu o inimigo dessa forma. Vamos falar sobre isso aqui. Está escrito. Então a palavra de Deus é sim uma espada. Agora, ela precisa ser manejada corretamente. Vamos lá, professores, pastores, líderes, precisamos manejar a palavra corretamente.
o texto de Paulo fala sobre isso. Procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja. A palavra aí, manejar, spoudazon, no grego, que quer dizer dar o corte reto. Temos um artigo também que fala sobre isso aí, o mamoeiro, você já deve ter lido, né? É o corte reto. Se você é um pedreiro, você vai traçar, se você vai construir, você vai traçar a terra corretamente, tá bom? Você vai construir ali aquele alicerce reto. Se você é um agricultor, você vai arar a terra, você vai cavar os sulcos, né? Para poder colocar as sementes, plantar, você vai fazer isso reto. Um carpinteiro, ele vai pegar uma madeira bruta e ele vai colocar na serra, né? Para dar o corte reto da serra. O obreiro do Senhor, aquele que maneja a palavra de Deus, meu irmão, ele precisa dar o corte reto. O que é o corte reto? Não é uma interpretação tortuosa, não é falando o que você quer falar, não é dizendo o que você quer dizer, não é o seu achismo, não é as suas invencionices, não. Mesmo porque nós temos regras de interpretação. Primeira regra de interpretação, vamos lá, vamos lembrar disso. O que é que diz lá a primeira regra de hermenêutica? A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Eu só preciso cavar fundo para entender o que Deus quer dizer. Mas eu não vou interpretar o meu bel prazer como tem muita gente fazendo aí. Isso não é o corte reto. Isso é, sabe, desvio da palavra. Não faça isso. Não interprete segundo o seu bel prazer. A Bíblia, ela se auto-interpreta. Então, meus irmãos, como é que você vence o inimigo? Pela palavra de Deus. Mesmo porque, se você for cair nessa de interpretação própria, dos seus achismos, não vai adiantar de nada. Vai ser como aquela batalha lá, não é? Daqueles homens, olha, eu te expulso no nome do Deus de Paulo. Conheço Paulo, conheço o Deus de Paulo, mas você quem são? Ou seja, vocês podem conhecer, mas vocês não têm intimidade com a palavra que Paulo pregava. Aí os demônios foram para cima daqueles dois lá e, né? Vocês conhecem o final da história. Meus irmãos, outra arma muito importante aqui é a oração. Tá bom? Por isso que eu gostaria muito de citar aqui o texto do nosso amado irmão Jonas Borges, né? A oração. Meus irmãos, a oração é uma forma de nós conversarmos com Deus, de nós expormos para Deus as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos dilemas. Eu até tenho aqui esse gráfico, olha, falando sobre isso, quando Deus atende nossas petições. Então, o que devemos saber sobre as nossas orações, sobre as nossas petições, né? E como Deus atende nossas petições. Aqui, essa parte verde está falando o seguinte, olha, primeiro eu tenho que saber o que eu vou pedir a Deus, tá? Melhor dizendo, saber a quem nós pedimos, para quem nós estamos dirigindo a nossa oração, tá? Então, Primeira Reis diz, ó Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração, atende os pedidos que faço, tá? Jesus também disse isso, para orar em nome dele, porque ele é o intercessor entre nós e Deus. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Para quem nós devemos orar? Hoje nós oramos, né, através de Cristo, para podermos chegar a Deus. Meus amados, como é que nós devemos pedir? Como é que deve ser essa nossa oração? Aquilo que pedimos a Deus, como é que deve ser? Primeiro, com sinceridade, né? Com verdade. Porque Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Então, muitas vezes, nós queremos tentar dar uma de Jonas de esconder aquilo que está dentro do coração, sendo que Deus sabe o que está dentro do coração. Tá? A gente tem que aprender a pedir com reservas. Reservas nesse sentido aqui é com
reverência. Porque quando ele diz entra no teu quarto e ora a Deus em secreto, ele está falando isso, sem interferência de nada. Tá? Para quem é que nós pedimos? Ou para que nós pedimos? Né? Para quem foi o primeiro ponto? Para que nós pedimos? Não é para a nossa glória, não segundo a nossa vontade, mas para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus. E aí tem esses três outros pontos, né? Como é que Deus atende? Ele atende se pedir, se orar incessantemente. Pedir, buscar e bater. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, tá? Pedir de maneira confiada, ou seja, com fé, tá? Tudo que pedis em oração, se credes, recebereis, disse o Senhor. Terceiro ponto, pedir de acordo com a vontade de Deus. Gente, isso aqui para mim, é o ponto máximo da oração que a gente precisa saber. Tá? O que é? Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo. Por que que muitas vezes Deus não ouve nossas orações, meus irmãos? Porque nós não oramos segundo a sua vontade. Porque nós não oramos segundo aquilo que Deus quer. Nós oramos segundo aquilo que nós queremos. Mas já pensou, professor, se aquilo que Deus quer é aquilo que você está orando? Qual é a chance de você não receber aquilo que você está pedindo a Deus? Se é da vontade dele. Então ele vai atender. Tá bom? Meus irmãos, para nós concluirmos essa parte aqui, temos também o jejum. Tá? Eu quero fazer uma citação do livro do Jonas Borges, que eu acho muito interessante. Ele diz assim, olha, aonde a oração para, o jejum prossegue. Há certas montanhas que somente a oração usual não move, isto é, não dá a força necessária para obter o desejado. Por isso que Jesus diz, essa casta não sai senão com jejum. Né? Precisa de jejum. Tá? Quando o povo de Deus se conscientizar e reconhecer e crer que Deus controla o universo, que tudo está nas suas mãos e que a oração, ela pode mover, porque a Bíblia diz isso, a oração do justo move, né? Então pode mover as mãos que acionam as coisas no céu e na terra e abre o coração de Deus. Então as portas e janelas do céu trazem as bênçãos de Deus em nosso favor. Nós não apenas pensaremos em praticar o jejum, mas jejuaremos de fato. Tá? Então, meus irmãos, o jejum, aí aqui no livro do Jonas Borges, ele traz alguns conceitos sobre isso. Né? O jejum ele pode ser considerado como abstinência total ou parcial. Alguns não concordam que seja parcial, mas ele mostra aqui no livro que existe jejum parcial. Né? Ele fala, por exemplo, de alguns tipos de jejum. O jejum sobrenatural, que foi aquele de Moisés, né? A segunda vez que Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas da lei, o Senhor fala sobre isso. Tá? Muito provavelmente ele ficou os 40 dias lá sem comer nada, sem beber nada, porque Deus estava sustentando ele, literalmente. Né? Que coisa maravilhosa. Né? Por isso que Moisés atingiu um grau de elevação espiritual muito grande na presença de Deus. O jejum completo. A prova disso é que quando Moisés desce lá do monte, né, o seu rosto está brilhando. Né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Segundo, jejum completo, mas com água. Né? Porque ele diz aqui que a água, sendo um componente físico importante, né, para o corpo, mas ela não alimenta. A água não tem nutrientes para a alimentação. Né? Aí tem também o jejum parcial. O jejum parcial. Aliás, sobre essa questão da água, irmãos, alguém pergunta, no livro aqui ele pergunta, né, a água quebra o jejum? Aí ele diz que não, porque jejum, a água não alimenta. A questão é polêmica, né, em relação a isso. Eu, particularmente, acredito que o jejum deveria ser total, de água, inclusive, mas é claro, se for um jejum prolongado, né, nós não fazemos jejum prolongado, né, principalmente quem tem problema, né, de gastrite, alguma coisa assim, geralmente o jejum é até meio-dia.
Então não é um jejum prolongado, esse tipo de jejum eu acredito que ele deveria ser total, sim, com abstinência de água, tá? Mas a questão ainda está em aberto, né, meus irmãos? Meus irmãos, para nós encerrarmos, nós temos aqui o seguinte: Jesus é o nosso maior modelo, porque o comentarista vai citar exatamente a tentação de Jesus, em que o diabo chega lá para tentar o Senhor, né? São três níveis, né? Três níveis de tentação que Orland Boyer ele cita aqui na sua Espada Cortante. Gosto muito desse livro, tá? Então ele diz assim, olha, transforme as pedras em pães. Você tem aí a concupiscência da carne. Porque o desejo da carne, Jesus estava com fome, né? Lança-te daqui para baixo, quando ele leva lá no pináculo do templo. Porque está mostrando ali a soberba, a arrogância. Ele queria que Jesus já se apresentasse como Messias, né? E o terceiro, olha os reinos desse mundo, que está mostrando a concupiscência dos olhos, ou seja, ele queria que Jesus olhasse todos os reinos do mundo para assim adorá-lo, né? Mas em todas essas coisas, eu vou resumir aqui para não ficar grande o nosso vídeo, mas em todas essas coisas ficou claro algo muito importante. Jesus sempre disse: está escrito. Professor, como é que nós vencemos o nosso adversário? Está escrito. Esse está escrito significa estar documentado, está testamentado, está declarado. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Então, o que está escrito, está documentado e pode ter certeza que Deus vai levar muito a sério o que ele escreveu. Quando ele tentou Jesus nessa questão do pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Meu irmão, por que toda palavra que sai da boca de Deus? Preste atenção numa coisa, vamos entender. Quando o Senhor vier, vai ser dada a palavra de ordem e os que estão mortos ressuscitarão apenas pelo poder da palavra de Deus. Não será comida, não será a comida mais saborosa ou mais cara que existe, mas será a palavra de Deus que irá ressuscitar. Então, não é de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Professor, eu agradeço muito vocês terem ouvido essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido útil e peço que você baixe os gráficos e dê uma boa aula, sabe, na orientação e na presença do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus por isso, tá? Agradeço vocês em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.